amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360. E hoje eu estou aqui para dar início à nossa segunda temporada da série O Admirável Mundo Novo da Propriedade Intelectual e da Tecnologia da Informação. Na primeira temporada eu contei a história da proteção, né? Tanto que a primeira temporada foi dedicada à origem da proteção. E a essa segunda temporada eu vou dedicar à parte prática. Vamos entender melhor, conhecer quais são aqueles bens, aqueles produtos, aqueles serviços que nós podemos encapsular ou podemos colocar, enquadrar dentro do que nós chamamos bens intangíveis, bens imateriais, bens intelectuais e, portanto, protegidos pela propriedade, ou seja, que conferem o título de propriedade, de proprietário ao seu desenvolvedor, obtentor, autor, sob a perspectiva da propriedade imaterial e intangível, né? Bom, primeiro, quando a gente entra na parte prática, é importante voltar um pouquinho àquele modelo dicotômico no que diz respeito a uma inicial diferenciação entre esses bens. Ou seja, dentro da propriedade intelectual, nós temos dois grandes compartimentos. Aquele referente aos direitos autorais e conexos, que eu costumo dizer aqueles destinados ou que resultam da propriedade literária, artística e científica, e um segundo compartimento, que é aquele dedicado à propriedade industrial, e dentro desse grande compartimento nós podemos destacar as patentes, não é? E as marcas, os sinais distintivos. Eles se diferenciam, esses dois compartimentos, e eu estou apresentando isso logo desde o início, porque os bens protegidos dentro daquela categoria que nós chamamos direitos autorais e conexos, toda a propriedade literária, artística e científica, esses bens, eles conferem direitos aos seus titulares que independem de registro. Ou seja, não precisa levar a registro em lugar algum, em órgão público algum, para que o autor seja proprietário do bem que ele desenvolveu na perspectiva autoral, científica, literária, artística, independentemente dele contar para alguém ou tornar isso público. Eu posso escrever uma poesia e guardar numa gaveta e eu já sou autora desse texto. Eu posso escrever um livro, não contar para ninguém, já sou autora desse livro. Eu posso pintar um quadro, desenvolver uma partitura, eu já sou autora, independentemente de ter tornado esse trabalho público. Então, o registro não é necessário, não se registra os bens decorrentes da propriedade literária, artística e científica. É claro que quando há uma discussão sobre quem é o autor, tudo vai depender aí da prova, de quem tem a prova de que de fato foi aquele que escreveu, aquele que desenvolveu, aquele que compôs, aquele que pintou, aquele que esculpiu, aquele que tirou fotografia. Mas, em princípio, ele não precisa levar a registro nenhum, porque uma vez ele tendo o resultado do seu trabalho, né, a sua obra, ele já é autor, ele já é titular com exclusividade da exploração daquela obra e também tem, além da vinculação econômica, né, com o resultado do seu trabalho, ele também tem uma vinculação moral, né? Ele tem também a paternidade, a maternidade sobre o trabalho desenvolvido. Então, sob a perspectiva do direito autoral, o registro não constitui, não existe direitos, não existe registro, não precisa de registro, e o autor está vinculado ao seu trabalho tanto pela perspectiva econômica, que é o direito de usar, gozar, dispor, fluir, ceder, transferir, né, licenciar, como também ele tem toda a parte moral vinculada ao seu trabalho, tendo em vista que esse trabalho, na perspectiva literária, artística e científica, tem o seu traço, tem a sua mão, tem a sua alma, nem a sua personalidade. Por isso daí a perspectiva econômica e moral dos direitos autorais. No que diz respeito ao outro segmento da propriedade industrial, onde estão fundamentalmente, não exclusivamente, mas basicamente as patentes e os sinais distintivos, as marcas, lá sim é preciso registro, né? Então, as marcas, as patentes, os desenhos industriais, como vamos ver os modelos de utilidade,
as denominações de origem, as indicações de procedência, ou seja, os sinais em geral, bom, esses precisam de registro público, ou seja, o registro é constitutivo e declaratório de direitos. Então, aquele que desenvolveu uma patente ou desenvolveu uma marca, ele, para que seja o titular do direito de exclusividade, de usar, gozar, dispor, não é? Ele precisa levar a registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que no Brasil é uma autarquia federal com sede no Rio de Janeiro. Esses registros podem ser feitos pessoalmente nas secretarias do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, ou também pela internet, pelo sistema eletrônico de qualquer lugar do Brasil. Se chega muito facilmente a levar o seu registro ao INPI, a qualquer hora do dia ou da noite. O sistema de informática do órgão da autarquia federal está sempre aberto e à disposição. Portanto, esses direitos que decorrem das patentes, das marcas, dos sinais distintivos em geral, eles precisam do registro. Se não houver registro, não há titular, né? Bem, evidentemente, dito isso, já se conclui que os registros são territoriais, não é? Se o desenvolvedor de uma patente quer a proteção, ou seja, quer a exclusividade, não quer que ninguém copie o resultado do seu invento ou a marca que ele desenvolveu em determinado país, ele tem que se dirigir àquele país e buscar o órgão registrante naquele país e pedir o seu registro, ou seja, depositar o seu pedido de proteção patentária, de reconhecimento de uma patente e da sua proteção da marca. Então, os registros são territoriais. Não é possível no Brasil, a partir de um registro feito no Brasil, de um pedido de registro depositado no INPI brasileiro, reivindicar a propriedade ou a titularidade ou a exclusividade de um direito patentário igual, né, nos Estados Unidos ou na Alemanha ou na China. Ele terá que buscar os registros nesses países para poder reivindicar a exclusividade. Por isso, grandes patentes, o titular, né, pessoa física ou pessoa jurídica, sai registrando ou vai registrar a sua patente, o seu pedido de patente em todos os países onde ele imagina que ele possa vender e onde a exclusividade é muito importante para afastar os concorrentes. É bem verdade que o Sistema Internacional de Proteção é bastante democrático e desenvolveu um sistema que a gente chama PCT, o Patent Cooperation Treaty, do qual o Brasil faz parte, por meio do qual o desenvolvedor de uma patente ele pode pedir o registro, também pode depositar o pedido da sua patente, ele pode fazer o registro do depósito em vários países do mundo onde ele gostaria de gozar da exclusividade da proteção, sem sair da sua casa, sem sair do seu laboratório, sem sair da sua oficina no fundo da sua casa, via esse sistema PCT, que é um sistema informático extremamente democrático e econômico, por meio do qual se pode pedir o registro em vários países do mundo, então gozar da proteção da exclusividade em vários países do mundo de uma forma rápida, ágil e econômica. O sistema PCT, Patent Cooperation Treaty, ele faz parte da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e basta entrar no site da OMP, né, ou a sua sigla em inglês, WIPO.org, procurar o ícone PCT e lá vai encontrar todas as regras, os questionários, os papéis para preencher, pedindo, portanto, via sistema PCT, esse Sistema Internacional de Proteção, que é a proteção também de um pedido que ele acabou de fazer no Brasil, também possa ser levado a pedido de registro em outros países do mundo. Ali ele fica sabendo de preço, condições de pagamento, etc. Bom, falando das patentes hoje especificamente, muito embora o nosso tempo agora ficou pequeno. Patentes de invenção se dividem em algumas categorias, para usar uma linguagem bem simples. Existe a patente de invenção, existe uma patente menor de desenho industrial e uma patente também ainda menor de modelo de utilidade.
todas essas três modalidades, as pessoas vulgarmente costumam dizer patente. Olha, eu tenho uma patente de modelo de utilidade, eu tenho uma patente de desenho industrial ou eu tenho uma patente de invenção. Mas o correto é a gente dizer patente de invenção, registro de modelo de utilidade e registro de desenho industrial. Todas as três modalidades, repetindo, se faz diretamente no INPI, nessa autarquia federal sobre a qual eu referi instantes atrás. Qual é a diferença dessas três modalidades? A patente de invenção é a grande patente. É quando eu trago do mundo, do estado da arte, né, algo para o estado da técnica. Ou seja, quando eu revelo alguma coisa que ninguém conhece e tiro lá de baixo do desconhecido, do mundo desconhecido, onde ninguém conhece, e trago aqui para cima para o mundo da técnica, dando conhecimento público, dizendo, olha, isso passa a ser do conhecimento de todos daqui para diante. Mas, contudo, como fui eu que trouxe lá da arte, do desconhecido, para a técnica aqui conhecida, eu gostaria e reivindico da exclusividade de exploração desse bem por X anos. Então, o que é uma patente? Patente hoje prevalece a partir do sistema da Organização Mundial do Comércio, a partir de TRIPS, né? A partir dos anos 90, o princípio da patenteabilidade absoluta. Ou seja, tudo pode ser patenteado, tudo, né? Todos os setores tecnológicos podem, todos os produtos em todos os setores tecnológicos podem ser objeto de patente. Todos os setores, todos os produtos e todos os processos relacionados a qualquer setor tecnológico podem ser levados a registro. Podem ser levados a registro, não quer dizer que obterão registro, né? Desde que sejam esses produtos ou esses processos em todos os setores tecnológicos, desde que seja algo novo, que represente um passo inventivo e que tenha aplicação industrial. Então, esse é o tripé que sustenta o produto ou o processo a ser levado a registro em qualquer país do mundo, em qualquer órgão registrante. Algo novo que eu tirei do mundo da arte, que ninguém conhece, e trouxe para cá para cima, para o mundo da técnica, para o conhecimento de todos, que implique um passo inventivo, ou seja, que esse processo não foi um processo meramente burocrático, que qualquer um poderia fazer, há aqui uma inventividade, né? E que esse produto que eu trouxe daqui de baixo e coloquei no mundo da técnica, ele possa ser usado em qualquer setor da atividade empresarial, industrial ou comercial. Então, quando a gente diz novo, que represente um passo inventivo e que possa ser aplicado na indústria e no comércio, significa dizer algo, um produto ou um processo não óbvio para alguém daquele setor técnico, não óbvio. Não óbvio quando é óbvio, qualquer um chegaria àquela conclusão, né? Mas o não óbvio significa que alguém daquele setor específico, tecnológico, ele conseguiu de forma não óbvia, ou seja, com esforço, com trabalho, com pesquisa, né, com desenvolvimento, ele chegou àquele resultado. E aquele resultado traz algo novo para o mundo da técnica que não existiria. Claro que esse passo inventivo, ou seja, esse não óbvio, não implica que tenha que ser alguém genial, né? Basta ser uma pessoa média, né, um profissional médio naquele setor setor tecnológico que estamos nos referindo especificamente no que diz respeito àquele produto ou processo. Então, é difícil obter uma patente de invenção porque eu preciso demonstrar que eu trouxe algo novo, né, e que resultou aqui no mundo da técnica como o trabalho não óbvio de alguém, quer dizer, houve esforço, e que esse produto, esse processo não óbvio, novo, ele tem uma aplicação na indústria, ele tem uma aplicação no comércio. Bom, esses três itens
são fundamentais para que se tenha uma invenção. Portanto, invenção é quando aparece aqui no mundo da técnica algo que nós não conhecíamos. Nós, digamos, sempre, claro, evidentemente nós, os leigos, mas também aquele setor específico tecnológico envolvido no bem, produto ou processo, também não conhecia. E, ao examinar, conclui que o que veio à luz era algo não óbvio. E o seu resultado agora está ao conhecimento de todos e pode ser aplicado na indústria ou no comércio. O desenho industrial, o design, é uma patente menor, por isso a gente diz registro de desenho industrial. Esse desenho industrial é algo que já existe, mas que alguém traz uma nova forma visual, traz um novo efeito visual, uma nova forma ornamental. Então, a cafeteira já existe, mas aquela cafeteira, talvez com duas alças, talvez com duas saídas, uma para água mais quente, outra para um café menos quente. Quer dizer, quando ele traz uma nova, ela é arredondada, ou ela é em forma cilíndrica, ou ela é em forma de triângulo, ou seja, já existe a cafeteira, mas ele trouxe uma nova forma visual, que não depende do nosso gosto de dizer bonito ou feio, não, simplesmente uma nova forma visual, ornamental, para algo que já existe. O modelo de utilidade é muito semelhante ao design, ou seja, é algo que já existe, mas que o desenvolvedor trouxe uma nova função. Então, a cafeteira já existe, ela faz café, mas agora, além de fazer café, essa cafeteira, ela tem uma outra saída, e nessa outra saída sai chá, sai inclusive chá com leite, sai água fria, ou água quente, ou seja, esse objeto cafeteira, que já existe, não é? Ele traz novas funções, ou apenas uma nova função. Então, esse é o modelo de utilidade, ou seja, já existia algo no mundo aqui da técnica e alguém desenvolveu uma nova função. Então, vejam, patente de invenção não existia e passa a existir de forma não óbvia, não é? Para alguém da técnica, daquele setor tecnológico. Desenho industrial já existia, mas alguém lhe traz uma nova forma ornamental. Modelo de utilidade, quando já existia e alguém lhe traz uma nova função. São ambas registráveis, né? As patentes, os modelos e o design no INPI, e tem prazos de proteção diferentes. Patentes de invenção, por demandar mais esforço e trazer algo inusitado, novo, não óbvio, são 20 anos de proteção. Os desenhos industriais são protegidos por 10 anos, mas se pode pedir novamente por 3 vezes, não é? E por 3 períodos de 5 anos. Então, veja, nós podemos ter 10 anos de proteção por um modelo, por um desenho industrial, e depois pedir mais 3 vezes para que o órgão registrante conceda mais 5 anos. Então, pode-se chegar a uma proteção até de 25 anos por um desenho industrial. E o modelo de utilidade, nós estamos falando de uma proteção menor, de uma proteção de 15 anos. Então, todas elas são protegíveis no nosso órgão registrante INPI e em outros órgãos também mundo afora, via sistema PCT da OMP. Uma proteção não exclui outra proteção. Eu posso pedir o registro de uma patente de invenção e, ao mesmo tempo, de um modelo de utilidade, de um desenho industrial. Posso fazer isso relativamente a um produto que foi desenvolvido por uma mesma pessoa, não é? Nada impede que as proteções se somam. Da mesma forma, é possível pedir a patente de invenção de um produto e, ao mesmo tempo, de um processo, como se faz na indústria farmacêutica. Se pede, via de regra, que se proteja o fármaco, né, o princípio ativo, e também o processo por meio do qual o princípio ativo foi desenvolvido. Bem, hoje conversamos sobre as patentes de invenção, os modelos de utilidade e os desenhos industriais, e
no próximo episódio, ainda nessa temporada, eu vou continuar falando das patentes e vou já também, no nosso próximo episódio, falar das marcas, dos sinais distintivos. Pois fiquem muito bem, boa Páscoa a todos, até o próximo episódio.